acessíveis a todos nós, né? Eu não preciso ter milhares de iniciação, estar super mega concentrado, não, isso daqui é acessível a todos nós, isso é importante. Depois disso, então, a gente começou a ver o processo da nossa força de resistência e ativando e liberando as couraças. A gente começou a trabalhar essa liberação potente emocional daquilo que nos trava de afirmar essa nossa existência. Trabalhando então os corpos mais densos, o físico e o etérico, em conexão com o emocional e mental, que isso libera também. E, como a gente falou, quando libera uma emoção aqui, quando tu faz aquele processo de liberação muito forte e que tu vai além, aquilo para de te aprisionar, aquele aspecto para de te aprisionar, por mais inconsciente que seja o processo. Ele é um processo bem consciente, né? Esse das couraças, de tu tirar, mas inconsciente que seja, ele justo e inconsciente para fazer essa liberação lá no inconsciente profundo de todas aquelas malhas. Se vocês lembram do processo do inconsciente, as conexões com o inconsciente coletivo, as malhas de inconsciente coletivo que a gente falou também ontem. Então essas ações, elas estão conectadas nos 3 primeiros corpos. Então, o físico, etérico, assim. 7. E esses corpos, eles estão conectados com as dimensões, as paralelas, né? E toda aquela rede de manifestação de existência. As malhas de pensamento, tu sobe um pouquinho mais, tu começa, como a gente conectou com o sol da nossa divina presença, começa a acionar todas aquelas malhas que estão na nossa coluna búdica, os nossos projetos lá, que estão nos nossos registros. E essas conexões, então, quando eu faço uma grande liberação dessa consciência aqui, ela vai reverberando para todos os lados e vai ativando isso. Quando eu mudo uma atitude que eu mudo aqui, nessa existência, eu mudo e vai reverberar para todo o resto. Uma consciência do que eu sou mesmo, né? Então, mudei, reverbera, né? Assim como quando eu começo, eu estou com uma situação aqui, né? Que essa situação, ela se manifesta, ela se mantém, porque que vem de um padrão de existências anteriores. Então eu estou com uma situação lá amarrada porque eu tenho um contrato caro, um contrato de casamento de outra existência. Lembra que a gente fez na vez passada o corte de amarras e tudo mais? Então eu mantenho uma atitude, eu mantenho uma conexão que vem já de um processo de muitas existências. Quando eu mudo isso aqui, quando eu faço um processo que muda, ou quando a minha atitude muda, eu venho de uma família aqui, que nem a questão que tu traz da traição, né? Traição. Tá, então eu me comprometo em mudar essa atitude real, que é a nível de ancestralidade, de hereditariedade, isso vai reverberar para todo o resto. E essas pequenas tarefas que a gente falava da questão do karma é que vão liberando essas amarrações dessa teia. Cada amarração que tu libera, vamos imaginar aqui, lá nos carrinhos, né? Que aqui, lá no passado ou futuro, a gente não sabe, tinha uma situação dessa aqui, que reverberava numa atitude aqui. Que pode ter acontecido muitas outras vezes, né? Então aqui eu tomei consciência real e a decisão de mudança. Esse fio, que era uma amarração, ele se rompe e aquilo começa a virar um ponto de consciência. Porque a minha vivência lá inadequada já é uma consciência sábia do que eu não quero fazer.
Sim? Uhum. Então, quando eu viro um ponto de consciência, a sabedoria de todo esse processo, eu começo a acessar por sintonia. Então, quantas vezes a gente sabe fazer umas coisas que não sabe de onde tu sabe, né? Não sabe de onde tu sabe fazer aquilo, mas tu sabe fazer aquilo. Nunca ninguém te ensinou, nunca ninguém te falou e tu sai fazendo. Sai fazendo, simplesmente. Né? Que não tem a ver com nossos dons e os nossos talentos, e sim tem a ver com a nossa carga de sabedoria que a gente carrega. Quando a gente aciona para liberar, melhor, o que aparece para acionar para liberar, geralmente é o que está entroncado. Porque aquilo que já liberou a gente já carrega com a gente. Entenderam isso? A gente já carrega aquela sabedoria com a gente. E o que fica estancado, geralmente, é aquilo que eu não consegui lidar naquele momento. E está lá trancado por um nível de crença, ou por uma situação que precisa ser perdoada, que essas partes do espírito que vocês já sabem, né? Então, o que é importante para nós? Toda vez que eu faço uma ação aqui, uma ação consciente nesse momento material, né, nesses primeiros corpos mais densos, e essa ação, ela de fato, ela modifica a minha atitude existencial, ela vai reverberando para essas malhas, daí para todas as malhas. E aquilo que não sintoniza mais com essa minha ação, aquilo que saiu de sintonia, começa a se liberar também. Então aqueles corpos aprisionados naquela situação já não estão mais em sintonia, eles se libertam, porque tu já não está mais aprisionada naquela situação. Entenderam? Por isso... anos, gente, sempre me explicava, mas eu nunca consegui entender que ligação era essa. Por isso que é importante não é só eu fazer resgate de vida passada, eu fazer apometria, eu fazer processos de limpeza, quebra de contrato, isso é super importante. Mas se eu continuo com a atitude, o sentimento que mantém aquela sintonia, não é que volta tudo, abre mais. Então, o processo de liberação emocional, porque a nossa vida aqui terrestre, ela é a questão da emoção, ela é um grande tchananã de mudança. Então, se eu sigo com aquele padrão de comportamento, que nem, fui lá, fiz uma limpeza, me limpei, volta os obsessores. Não é que volta, que eles lá foram liberados. Mas como eu sigo com a mesma atitude, a mesma porta aberta, vai seguir a mesma situação. Então a mudança ascensional que os grandes mestres vêm nos trazer, e cada mestre veio trazer uma, e a gente vê do nosso último mestre ascenso, que é o Mestre Jesus, que é do amor, de falar amor, ele era um baita revolucionário, o Mestre Jesus. Muito revolucionário. Então, quando a gente começa a acolher esses processos de mudança e liberar também os nossos processos de mudança de ascensão no nosso ser. Então, cada mudança que eu faço, real, de atitude existencial, de situações, padrões de comportamento que eu carrego há muito tempo, seja meu, seja familiar, seja de vidas passadas, a bomba de liberação quântica nas tuas malhas é gigantesca. Então tem coisas talvez que a gente vê lá daí, acontece muito em processo de regressão ou de linha de tempo, a pessoa fala, mas eu tô aqui de novo, ou olha só, igual um padrão que se repete. Tá, e o que hoje aqui tu mantém desse padrão de que se repete? Aí entra naquilo que tu tava falando antes de eu me culpar. Tu entende? Minha responsabilidade, Tá, peraí, eu mantenho esse padrão. Como é que eu mudo? Daí a vida me oferta, por exemplo, uma história para mim mudar completamente isso. Porque a nossa missão, a nossa oferta de vinda é para que a gente consiga mudar e transitar de uma outra forma, que não aquela, né? Se eu sigo fazendo sempre as mesmas coisas, é muito mais por teimosia minha do que por oportunidade de atitude. Então, a gente vem numa oportunidade de fazer diferente. Fazer diferente. Diferente daquilo que aprisiona e utilizando a sabedoria daquilo que a gente já sabe. E a gente vai tanto estar em sintonia
e conseguir perceber essas atitudes para uma melhora. Em cada movimento é uma maneira de eu me melhorar, de eu aprender, de eu crescer. Ou cada movimento é uma maneira de eu me degladiar, de é minha responsabilidade, tu entende? Isso também é uma questão de um padrão comportamento meu. Se eu tenho um padrão comportamento de que uma coisa é minha responsabilidade é mudança, e outra coisa, isso está acontecendo porque é minha responsabilidade de culpa, de vitimação, aí é um padrão comportamental em cima de uma situação. Porque a situação ela vem para que a gente passe por ela, para a gente aprender por ela. E olha que a gente fez o processo ao debater. Ela fez uma pergunta sobre qual a diferença, né, de a tua força expressar melhor da força do outro e de tu entrar em combate, né? Então vem cá. Eu te mostrei, e daí a gente, eu quero te detonar, que é o combate, né? E aquilo te detonou. Se eu te deixasse daquela maneira, aquilo ia acionar processos destrutivos em ti que já são. Por isso que tu caiu naquilo, né? Era uma coisa uma brincadeira que tava todo mundo rindo, sabe? Só que acionou padrões em ti. Deu bom, a gente tem que te tirar desse padrão. Então foi uma grande oportunidade para romper com o padrão. E tu utilizou ela. Porque o que tu pode fazer? Tu entrar no processo de vítima e ficar. Tu entende? Eu sou vítima da situação, por isso, por aquilo, por aquele outro, porque a minha mãe fez tudo. É a tua mãe, eram as debilidades dela, as dificuldades dela, mas eu sou amor, eu posso amar ela além daquilo. Eu posso expressar ela carinho e amor além disso, né? E aí que eu consigo ir além. Que ontem a Fê também, ela conseguiu mostrar. Porque ela poderia ter sofrido sozinha, a gente tava rindo e ela ficou com a sensação de que a gente tava rindo de ti, né? Tu podia ter sofrido sozinha, talvez em outro momento da tua vida, tu ia ter ficado, isso ia ter ficado te degladiando, mas tu trouxe também isso, te externou isso que ajudou todo esse processo que veio depois, né? E também eu fiquei pensando, né, o teu compromisso, o quanto o nosso papel é um papel importante no sentido assim, o teu comprometimento de ali na hora já resolver essa questão. Sim, eu poderia deixar. Tu poderia deixar, como talvez muitos professores, né, nesse papel que tu está de nos ensinar, teria deixado. Né? Mas é um comprometimento com o processo, né, o que eu estou despertando, tá fazendo. E isso me traz assim, essa coisa da responsabilidade do nosso papel. Né? Porque no momento que tu está atendendo um paciente, isso já me aconteceu às vezes, assim, e me vem, tu tem que fazer isso, sabe? Mas aí tu olha o tempo, tem pouco tempo. Não, mas tem que fazer, sabe? Porque ele não pode sair daqui desse jeito. Então é bem importante, assim, eu achei isso aí. Bem, então tu tinha uma oportunidade ou entrar na vítima, que foi o que apareceu, porque ela que é a sombra que aparece, que ela quer ser curada, tá? A sombra bem dos processos do ego destrutivo. Ou entrar na tua força de luz e vir pra vida. E tu escolheu entrar na tua força de luz. E isso é uma escolha que só cabe a ti, né? E essas ações, quando a gente faz um processo desses de transcendência, quando cai uma ficha de luz, isso faz uma ascensão na gente, porque a partir dali, isso é uma decisão que tu pode seguir com ela ou não, a partir dali tudo mudou. Mudou o ângulo, reverbera. Todas as vezes que tu te vitimou por uma situação, seja o que seja, um garfo que caiu no chão, e tu, um garfo, toda a tua atitude em relação àquela situação modifica. E eu posso manter essa situação diferente, ou voltar a cair nos padrões antigos. Eu posso também, porque tá lá, isso faz parte, aconteceu, né? Então, conforme a minha ação real, e que daí tá a questão do karma, ou eu me enlaço nisso e me aprisiono nisso e coloco como um chicote, ou eu olho isso como uma tarefa de liberação, de libertação e ascensão e show de bola, seguimos e voamos, é isso aí. Essa dualidade que a gente tem na existência e o caminho do meio, a oportunidade vai, daí lembra que a gente falou das malhas, da intenção com o qual tu acolhe o que vem na vida. Se a minha intenção é tudo que me vem é um grande aprendizado, tudo que me vem faz parte para me levar a esse caminho de ascensão e luz,
e eu acolho dessa maneira, eu vou aprender dessa maneira. Se a minha intenção é, essa vida aqui é um peso, isso daqui é horrível, o planeta tá horrível, as coisas estão horríveis, eu não vou conseguir, qualquer coisa que venha vai cada vez soterrar mais, soterrar mais, soterrar mais. Por mais que seja Mestre Jesus Cristo ali te abraçando, tu vai dizer, olha só, até Jesus tá aqui vendo meus carros. Vocês entendem isso? É verdade. Não, é verdade, isso é. Eu tava lembrando, eu acho que isso tem alguma, acho que tem a ver assim com a questão do locus de controle, se coloca no teu interno o controle da situação e de modificar ela, ou se tu deixa no externo, do tipo, sou a vítima e tá acontecendo comigo e deixa... Foi bem forte que desde que a gente começou, eu e a Ju lá naquele negócio, e aí começou a aparecer as minhas sombras. Tu foi lá e falou, vocês estão combatendo, não sei o quê. E aí depois foi com a Débora, daí eu, agora não vou combater, mas como é que é não combater? Aí eu fiquei super em dúvida, até falei pra mim a linha entre o combate e as duas demonstrarem força, ainda mais duas mulheres, entendeu? Tipo, isso já tava mexendo muito comigo, muito. E aí eu, tipo, começou a vir as sombras, assim, e eu comecei a ficar preocupada. O que eu vou fazer com elas? Como é que eu vou fazer? Tipo, aí depois o negócio do ponto com a Bianca, tipo, eu senti que era, sabe, eu já queria que aqui tivesse acontecido alguma coisa a mais, eu senti que não dá pra ser só isso, sabe, tipo, eu tava me sentindo que eu não ia conseguir lidar com todas aquelas sombras que estavam aparecendo, sair daqui, entendeu? E aí foi muito bom o que aconteceu depois, porque eu tava vendo todas elas ali aparecendo. Eu não tava sabendo o que eu ia fazer. Bom, então vamos trazer isso para os processos, né? Que é a diferença. E aí que vai fazer a diferença, que é a questão da consciência e a frequência no qual eu estou vibrando para que isso de fato aconteça, né? Se o meu ser vibra numa frequência baixa, densa, ela vai vivenciar as coisas com uma frequência baixa, densa, né? Tu vai lá e aquilo tudo vai virar aquela coisa que cada vez te aprisiona mais. Se eu me posiciono diante da vida, de vivenciar numa frequência mais alta, mais sutil, que consegue olhar além daquilo, que o que é o holus, o holístico? Consegue olhar tudo ao entorno junto, não só aquilo dali, eu vou conseguir dar um posicionamento diferente também. E não é um olhar superior, eu sou iluminada, superior a isso. Não, bem pelo contrário, é um olhar de muita humildade, de entrar no lodo, entrar na sujeira, limpar, vamos lá, vamos conseguir e ir. Né? E não é também aquela coisa só positivista, tudo vai dar certo. Não, tem coisa que vai dar errado, tem coisa que não vai funcionar, que foi o que eu falei pra vocês ontem, né? Tem coisa que não vai funcionar, tem coisa que vai dar errado, tem pessoas que vão escolher seguir naquele processo, né? Que não vai rolar, mas... E parece que aceitar, como se a aceitação fosse uma fuga também, né? Isso! Mas isso é uma fuga, mas era pra ser assim, era pra ser assim. Então, esse que a gente está no ponto de mutação, o ponto de convergência ali, que é onde tem a liberação, que é o nozinho. Então, Ana, se tu tá nesse processo do padrão e em vez de tu tomar a decisão, outra pessoa toma, Aí tu também consegue te libertar? Não entendi. Porque a tua decisão de acolher a decisão dela, né? Tá, e nesse processo Ou a tua decisão de não acolhimento, acolher a decisão dela. Tá, Você já está decidindo. a forma como eu acolho essa decisão, eu faço as mudanças Uhum. nos meus padrões. Uhum. Eu não entendi a pergunta. Eu também não. De repente eu tô querendo mudar uma situação na minha vida, eu não consigo, mas a outra pessoa, tipo, meu marido resolve fazer a mudança, vamos separar, por exemplo. E era um padrão que eu queria quebrar e eu não conseguia, a outra pessoa quebra por mim. É que ela não quebrou por ti, ela quebrou a parte dele, A e parte tu fez dele. a tua parte. Que tu podia muito bem te separar, ter a ausência da pessoa, mas seguir tendo uma atitude de casada com ela. Sim, uma atitude de vítima. Ou, eu não consigo me relacionar com mais ninguém, eu me
me tranquei, porque eu sigo casada com aquela situação, eu não rompi a situação. A pessoa não tá mais ali, porque ela seguiu, mas eu sigo na situação. O padrão. Eu sigo na situação, né? Eu não mudei, eu não decidi daí. Então, eu quero me separar, eu também quero. Ótimo, nos separamos, de fato. Daí eu vou dizer assim, eu me separei porque o meu marido quis se separar. Isso. Mas eu me separei. Responsabilidade dele. É diferente assim, bom, ele quis se separar, mas eu também queria. Eu se também separar. queria. E eu assumo, eu me aproprio Perfeito. do Isso meu mesmo. caminho, que agora eu acho que a diferença tá nisso, né? Não Claro, culpar porque tem vezes, assim, que a gente quer fazer uma coisa, quer. É que nem um jogo de futebol. Vai ter aquele que vai chutar e vai fazer gol. Mas para ele fazer gol, teve todo um time atrás acontecendo. As nossas decisões também são assim. Tem o goleiro, tem o que vai, o artilheiro, eu não sei as posições, mas elas têm um time, né? E às vezes a tua posição naquele grupo, digamos assim, naquela situação, ela não é o que vai fazer o gol, mas é o que vai passar a bola para fazer o gol. Mas se tu não passar a bola, ele não faz. Então, eu tô na minha postura, eu tô no meu adequado de fazer, e ele tá, e todo mundo segue. Agora, se eu recebo a bola e fico aqui e eu quero fazer a parte do outro, o meu papel não é ir lá fazer gol. Meu papel é ficar aqui, mas eu quero ser estrelinha, quero fazer tudo. Vai dar errado. Entenderam? E daí eu pego calma, porque eu tô ocupando um papel que não é meu. Tô fazendo algo que não é meu. E eu atrapalho o meu, atrapalho de todo que tá junto. Mesmo processo aqui. Eu tô mantendo uma situação que os envolvidos nem estão mais aqui, provavelmente. E eu mantenho essa situação aqui numa outra existência, substituo os envolvidos, ou permaneço para que aquilo siga, que já nem existe mais. Entende? Eu me enxergo tão bem. Então, quando a gente rompe com isso, quando libera isso, solta um monte de coisa. Mas Não, Ana, não é. Mas aí a nossa atitude É tem que dolorido continuar esse mantendo sofá. isso. Claro, porque é o processo de consciência, tá? Se eu não tenho consciência é uma coisa, se eu tenho consciência é Que outra. aquele exemplo que eu dei, não adianta aí ir lá e ficar com um cara que tem namorada. Eu tô repetindo o meu, eu tô fazendo a mesma situação que eu me livrei, vamos dizer assim. Exatamente. Que nem, vamos botar uma coisa simples assim. Por exemplo, eu sei que tal, a história do glúten agora, né? Comer glúten, eu sou celíaca, mas eu gosto de queijo, eu gosto de pão, eu vou seguir comendo. Sigo me detonando, mas sigo comendo. Tá, como é que antes eu comia e não me dava nada, agora que eu sei que eu tenho alguma coisa me dá? Não, tu só sabe, te dava, mas tu não sabia. Agora tu é responsável pelo que tu tá fazendo. Sim, mas eu tenho consciência. Então, a questão a história da consciência é que tu tem que tomar responsabilidade pela história. E daí, se tu tomou consciência da história, tu te responsabilizou e tu se responsabilizou por aquilo e segue com o padrão, é porque tu tá na vítima. Tu não tá no processo de ascensão. Tu entende? Tu segue. gostei dessa frase. Como é que é? Se tu tomou consciência. Se tomou consciência. Segue o padrão, você tá na vítima. Isso, tu tomou consciência, né? Tu te vitimiza, tu te coloca como vítima da situação, entende? E daí tu para de ir aqui, tu vai indo só pra cá. Tu fica estagnado, não segue no processo de evolução, de ascensão. Porque o processo de ascensão é isso, tomou consciência, muda e segue, próxima tarefa. Muda e segue, próxima tarefa. Que é um negócio de tu tomar consciência, tu fazer uma escolha e ter uma atitude. Tu pode tomar consciência, escolher, mas continuar com a mesma atitude não vai mudar nada, né? Perfeito. Tu tem que ter a consciência, tu tem que escolher e fazer. Ter a atitude. Perfeito. né? Vamos escrever isso aqui. Então, vou botar aqui. Eu não estou conseguindo escrever, alguém me ajuda. S. Escreve aqui pra mim. Consciência, o fazer, né? A escolha e a atitude. Que isso vai ser o nosso posicionamento diante das coisas da vida, né? Gente, vocês acham que é fácil? Não, os padrões vão bater na porta de novo, e vão bater na porta de novo, aquele funcionamento antigo vai bater de novo. Tu vai estar lá e ele vai bater de novo, vai bater de novo, vai vir de novo, até que tu diga, eu sei que tu está aí, eu te agradeço, tu é um mestre no meu caminho, por ti eu consegui mudar,
E tu vai seguir aí, eu te reconheço, não vai sumir, mas eu mudei, tá? Eles vão bater na nossa porta, eles vão lá e daqui a pouco tu vai te ver tangenciando, chegando perto daquilo e tu vai poder decidir, não, isso aqui já não me cabe mais, tá? E essa é a grande dificuldade da história da luz e da ascensão. Porque tu vai estar imerso nisso tudo, a gente está imerso nesse lodo, a gente está imerso na coisa da luz, e eu vou escolher manter aquilo. Eu posso escolher manter outras coisas. Mas o manter-se, né, e não cair, não entrar nas malhas antigas, porque tá, rompi e mudei. Mas a situação segue lá. Ela é real, ela aconteceu, ela faz parte da tua história. Como é que eu transmuto isso e emano amor incondicional verdadeiro? Perdão real. Né? Convivo. E amo, e confio. E não simplesmente abandono. Desapego de verdade. Reconhecendo que aquilo estará lá. E que faz parte da minha história e vai seguir comigo. Eu não vou abandonar. Esse que é o Tchananã da consciência. Tu tá consciente da história. Ela não tá mais te aprisionando no pé. Então tu pode mudar, mas ela vai seguir, gente. Não tem como eu pegar uma borrachinha aqui e apagar. Não vai apagar isso. Mas tu vai conseguir transformar aquela experiência, aquela vivência em luz para ser um brilho de sabedoria. E aquele brilho reluzir para que tu não volte a fazer mais aquilo. Eu não volte a fazer, eu não volte mais a tomar essas atitudes que sintonizam e que fazem com que eu tenha que aprender de novo. E é tão rico isso, né, Ana? Que a gente se dá conta que quando tu é difícil e é rico, tu tá dando as mesmas justificativas que já não condizem mais, porque estava tão inserido, tão forte, tu tá, mas por que eu tô Não, e às usando vezes a gente isso? muda o diálogo, mas é a mesma história. É. Só Né? uma justificativa. Não, tu muda, bota uma palavrinha aqui, olha, mas é a mesma história. E o quanto as coisas estão interconectadas, então a da vítima vem a insatisfeito, vem a não sei o que, e tu te depara com aquilo tudo flutuando na frente, um processo muito. Depois que eu fiz aquela linha do tempo ali, pra mim vieram tantas coisas, ainda tô dentro do processo e muito, muito forte, mas de ter momentos assim de acolher, ter momentos de raiva, de cara, não quero mais isso, de tu brigar contigo mesmo. É isso aí. E tu vai ver que de tempo em tempo, cada vez a gente vai tirando mais camadas e aquilo vai se revelando, mais camadas, vai se revelando. Porque quando algo vira um brilho de luz, ele segue te ensinando. Ele não ficou morto, ele está vivo. O problema é quando estava morto, fedorento. Está vivo ali, segue te ensinando, então tu tem que agradecer aí tu entra num outro processo que é o da gratidão, de realmente agradecer aquilo que está ali, porque aquilo ali segue te ensinando. Não quero mais entrar nessa jogada aqui que eu entrei, não quero mais isso, por isso ele segue te ensinando. Conviver com essa consciência, daí os corpos de consciência, e não com o sofrimento disso, assim com a liberação disso, né? Isso é liberação.